Olá, meu nome é Mikael Abdias e hoje eu vou mostrar aqui o meu projeto, o jogo numérico. E bom, basicamente o jogo numérico ele funciona o seguinte: ele é um jogo em que você escolhe o nível de dificuldade do número para você tentar adivinhar qual número entre um ao outro número que foi escolhido aleatoriamente. Bom, vamos começar aqui explicando o código. A primeira parte que temos aqui é o import random, que seria para importar a biblioteca randômica que já vem automaticamente no VS Code. Feito isso, fiz aqui uma função, que seria a função de escolher dificuldade, e aí ele iria printar aqui essas perguntas aqui, né? Isso para escolher, pedindo ao que o usuário escolha o nível de dificuldade, se seria fácil, médio ou difícil, né? Dispostos entre 1, 2 e 3 para que ele possa digitar e escolher. Então ele teria que adivinhar aí um número, se ele escolhesse fácil, de 1 a 10, se escolhesse médio de 1 a 50 e difícil de 1 a 100. Então aqui abaixo temos while true, que seria enquanto for verdadeiro. Ele vai poder escolher aqui no módulo para digitar o número da dificuldade. Então aqui, se ele escolher 1, vai retornar 10, se for 2, 50 e se for 3, 100. Se ele colocar algo inválido, então ele vai ser mostrado na tela que a opção está inválida e que ele deve tentar novamente. Feito isso, o número retornado virá para essa segunda função, que é a função jogar rodada. Esse número retornado retornará para o limite, que será o número randômico, né? O número randômico será entre 1 e o limite estabelecido, 10, 50 ou 100. E bom, nessa segunda função temos aqui a definição do número secreto. Criamos uma variável para o número secreto, que será igual ao random radient, uma opção ali que fará um número ser aleatório. Virá aleatório entre 1 e o limite estabelecido pelo jogador. E as tentativas, que serão mostradas mais tarde, começarão em 0, até que ele tente. E aqui será digitado o seguinte: um número entre 1 e o limite escolhido foi escolhido. E será mostrado a ele, e enquanto for verdadeiro, o sistema irá tentar esse seguinte código. Primeiro, o palpite será calculado. Qual é o seu palpite? Assim que ele digitar o palpite tentado, a tentativa começará a ser contada. Então, a tentativa será adicionada. O mais igual fará com que o número seja adicionado, para que haja uma tentativa, para calcular quantas tentativas ele teve até chegar no número. E aí aqui diz, se o palpite for menor que o número secreto, o palpite do jogador for menor que o número secreto, então ele irá mostrar que foi muito baixo e ele deve tentar um número maior. Se foi maior, então ele vai dizer que está muito alto e tem que tentar um número menor. Se não, se ele acertar e for o número, então vai printar, aparecer aqui, parabéns, você acertou em quantidade de tentativas que foram adicionadas. Foi essas tentativas. E ele vai retornar as tentativas para mais tarde mostrá-las novamente ao jogador. Criei também um except aqui, caso o de valor e erro, né, para não aparecer um código vermelho na cara do jogador, que consiste em dizer, por favor, digite o número válido caso ele coloque um número por extenso ou coisas que não seriam consideradas um número. Então, não seriam consideradas tentativas. E, bom, para a última função, que é a do jogo principal, temos aqui um print que mostra bem-vindo ao jogo da adivinhação, que será mostrado em primeira mão assim que o jogo for iniciado, porque essa função é chamada aqui no final. Então ela é chamada aqui, aparece, e aparece a seleção, irá aparecer a seleção de dificuldades. Então criei aqui um placar, uma lista que armazenará o placar do jogador, mostrando as rodadas e as tentativas. E enquanto for verdadeiro, vai mostrar aqui o limite, que é igual à escolha da dificuldade. As tentativas que foram colocadas dentro do jogador, que foram calculadas, ela irá retornar para cá. E o placar, eu criei um código aqui, que é o placar.append, que ele vai
consiste em fazer o seguinte: ele vai armazenar as tentativas do jogador na lista. A cada tentativa vai sendo adicionada na lista do placar final. Então, as tentativas que ele tiver vai ser mostrada. Em cada rodada, quantas tentativas ele teve em cada rodada, porque o jogador pode jogar várias vezes. Tanto que aqui o próximo código ele diz aqui jogar novamente, né? Que seria um código que mostraria se o jogador gostaria de jogar novamente, sim ou não. Eu coloquei um lower aqui para automaticamente diminuir a letra, a resposta, né? Porque se a pessoa colocasse um S maiúsculo, ele daria erro. Então, eu já boto esse código aqui, esse lower, para ele diminuir automaticamente o que o usuário colocar, a letra que o usuário colocar, a palavra. E aqui, eu tinha usado um outro código aqui, que seria só se o jogador colocar S, então o jogo recomeçaria. Se não, iria quebrar. Mas eu percebi que assim deixaria muito restrito. Então usei um outro código que é o Start Switch. Para que assim que a palavra começar com S, o jogo iria voltar do começo e não daria um erro, né? Não daria um erro. Então se a pessoa escrever um sim, um S-I-M, né? Que seria o sim normal em vez do S, ele já indicaria que o jogador quer continuar, por causa que a palavra começa com S. Se não, quebra. Se não, o código para aí e ele vem para a área de placar final. E ele pega aqui for it em enumerate, no caso o código de enumerar, porque o placar ele iria mostrar as rodadas e as tentativas, só que ele mostraria começando da rodada 0. Para não acontecer esse erro, eu coloquei o start igual a 1 para que as rodadas comecem a ser contadas de 1 e não de 0. Então aqui ele vai mostrar na tela a rodada I, que seria o armazenamento da rodada, da quantidade de vezes que ele jogou de novo. E o T é das tentativas, né? Que mostra quantas tentativas ele teve nessa primeira rodada. E assim ele iria adicionando, com a função enumerate, ele iria adicionando. Então, se ele tivesse na primeira rodada, aí mostraria lá uma rodada 1, depois enumerando seria a rodada 2, e assim por diante, e mostrando cada tentativa, quantas tentativas foram necessárias para ele em cada rodada, para ele conseguir ali achar a palavra correta. E no final, um obrigado por jogar. Bom, vamos para o teste do código. Ele vai aparecer aqui e vai pedir para você escolher o nível de dificuldade. Bem-vindo ao jogo da adivinhação, escolha o nível de dificuldade. Vou escolher aqui o nível fácil, 1. Mas vamos dizer que eu coloquei um nível que não existe, 4. Opção inválida, tente novamente. Então vamos com 1, que é uma opção que existe. O número entre 1 a 10 foi escolhido. Qual é o seu palpite? Eu acho que é 5. Não, está muito alto, então eu tenho que tentar um número menor. Pode ser 3. Ainda continua alto, então tem que ser um menor, 2. Muito alto, a resposta certa seria 1. Parabéns, você acertou em 4 tentativas. Então ele mostra aí quantas tentativas eu fiz e pergunta se eu quero jogar novamente. Direi que sim, quero jogar novamente na mesma dificuldade. O número de 1 e 10 foi escolhido. Qual é o meu palpite? Vamos lá, vou colocar 3. Acertei primeira, uma tentativa. Deseja jogar novamente? Dessa vez eu vou dizer que não. Então bota aqui um N, não, e ele acaba aí. Mostra o placar final e com o enumerate ele calcula aí que foram 2 rodadas começando do 1 e não do 0. Na primeira rodada eu tive 4 tentativas e na segunda só uma tentativa foi necessária. E obrigado por jogar. E esse é o meu trabalho aí, meu projeto do jogo numérico.